Olá você, bem-vindo à nossa nova série de bate-papos sobre alimentos processados. Nesse segundo episódio sobre os caminhos da indústria de alimentos processados no Brasil, vamos conversar sobre o caminho número 1, o comércio internacional. Como você já sabe, os links para os dados utilizados nesse episódio você encontra na descrição do vídeo. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. No episódio número 1, nós apresentamos os 3 principais pontos de atenção para a indústria de alimentos processados nos próximos anos. O primeiro, a necessidade do aumento da participação do Brasil no comércio internacional. O segundo, o aumento da necessidade da participação da indústria de comanufatura na indústria de alimentos. E o terceiro é o aumento da população idosa no Brasil. Com relação ao comércio internacional, nós comentamos que a única saída viável para a situação atual do país e a construção de um futuro sustentável é o Brasil se abrir unilateralmente ao comércio internacional, reduzindo drasticamente as suas barreiras protecionistas. Mostramos que o Brasil é o 8º maior PIB do mundo, mas a participação do Brasil no comércio mundial é de apenas ou de insignificantes 1%. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo ao comércio internacional. Como podemos ver no slide do Índice de Liberdade Econômica, medido para 180 países pela Heritage Foundation, em 2019 o Brasil estava na posição 150, no grupo dos países majoritariamente não livres. Enquanto isso, o nosso vizinho Chile estava na 18ª posição. É necessário pressionar por livre mercado. Ao invés das empresas brasileiras pressionarem o governo por mais medidas protecionistas, é fundamental se mudar diametralmente de direção e pressionar por abrir a economia, como fizeram a Nova Zelândia e a Austrália na década de 80. O Brasil possui uma forte e desenvolvida estrutura de agronegócio, o que é uma vantagem competitiva. Então, as indústrias de alimentos processados têm que investir em vender valor agregado. Um bom exemplo disso é o da foto do slide. Todos sabem que o Brasil é o maior exportador de café do mundo. Mas será que nós estamos aproveitando esse negócio da melhor maneira possível? Vamos observar o gráfico de exportações de café de 2018 com dados do ITC. Vemos as colunas verdes, o valor em bilhões de dólares, as colunas vermelhas com o volume em toneladas e os pontos onde apresenta o preço médio em dólares por tonelada. É possível ver que a Suíça exportou somente 78 toneladas, porém ao valor médio de 30.600 dólares a tonelada, provavelmente tudo em café em cápsulas com a marca Nespresso. Na outra ponta nós vemos o Brasil. O Brasil exportou 1.800.000 toneladas de café a granel a um preço médio de 2.400 dólares a tonelada, um preço até inferior ao café de Honduras e o café da Colômbia. E aí, você me pergunta, será que o Brasil não poderia aproveitar mais esse negócio do café exportando produto processado? Acredito que sim, porém a competição é acirrada. Um exemplo disso, há algum tempo eu visitei a cooperativa Cochupé, no sul de Minas Gerais. A Cochupé é a maior exportadora de café do Brasil. É impressionante a sofisticação e o profissionalismo desde o plantio, seleção, rastreamento, processamento, tudo automatizado. A Cochupé possui todas as certificações internacionais de qualidade, as de certificações de sustentabilidade, certificações de meio ambiente. Ela é credenciada e fornecedora das mais famosas marcas de café do mundo. Isso é um pequeno exemplo de que o mercado internacional de alimentos processados não é nada fácil, ele é extremamente competitivo.
Além da ação fundamental de abrir unilateralmente o Brasil ao comércio internacional, é importante frisar que o caminho para o mercado internacional não se cria do dia para a noite. Ele é longo e trabalhoso e demanda ações de médio e longo prazo. Um dos exemplos disso é a foto do slide, que mostra o projeto Suite Brasil, que é uma parceria entre a ABICAB, a Associação Brasileira das Indústrias de Confeitos, e a Apex, a Agência Promotora de Exportação. Vamos ver agora alguns exemplos desses caminhos para o mercado internacional. Uma das possibilidades é que, com menos barreiras ao comércio internacional, isso possa atrair bastante a atenção das grandes multinacionais da área de alimentos processados a investirem nas suas plataformas industriais no Brasil ou aumentarem o número de contratos de comanufatura de produtos no Brasil para exportação para suas outras unidades. A grande vantagem de exportação de produtos através dessas empresas é que elas têm acesso à tecnologia de ponta, elas conhecem profundamente o perfil dos consumidores em diversos países que elas atuam, elas têm marcas próprias e reconhecidas e elas têm uma grande penetração nas redes de distribuição e nas redes de varejo a nível global. No slide nós temos exemplo de 3 dessas empresas. A Nestlé, que a unidade brasileira, o mercado brasileiro é o 4º mais importante do mundo para a Nestlé. E a unidade brasileira representa 4% do faturamento mundial. A Mondelez, que o Brasil também é o 4º mais importante mercado do mundo e que a unidade brasileira representa 6% do faturamento global. E a Unilever, que tem no Brasil seu 3º maior mercado e que a divisão de Food and Refreshment representa 4% do faturamento global dessa divisão. Ok, falamos do caminho via atração de investimento das multinacionais em exportar produtos fabricados no Brasil. E quais seriam os caminhos para as empresas brasileiras? Uma das opções é as empresas brasileiras atuarem através das suas associações de segmento de mercado, dividindo os custos de investimento no desenvolvimento de mercado internacional, como, por exemplo, contratação de consultorias especializadas, parcerias internacionais, participação em feiras internacionais. Um bom exemplo disso é o setor de confeitos, onde a ABICAB tem feito um grande trabalho, como nós comentamos no projeto Suite Brasil, que tem levado essas empresas a participarem de feiras como, por exemplo, a ISM em Colônia, na Alemanha, que é a maior feira do setor de confeitos e snacks do mundo. Na tela nós vemos os gráficos com os dados de comércio internacional dos subsegmentos da ABICAB. É importante quebrar o paradigma de só se olhar para o valor da balança comercial. Não adianta nada ter uma balança comercial que é resultado de praticamente nenhuma importação, mas também não se exportou nada. O importante é desenvolver o comércio internacional como um todo, porque ele extrapola benefícios tanto para o mercado quanto para os consumidores. Uma das ações comentadas é a participação do Brasil ou das empresas brasileiras de forma organizada e profissional nas feiras internacionais. No slide nós vemos a entrada da Anuga, que é a maior e mais tradicional feira do setor e que ocorre a cada 2 anos. Na década de 90, somente as empresas brasileiras Perdigão e Sadia participavam da feira. Já na última edição, em 2019, 114 empresas brasileiras participaram do evento. No slide podemos ver outros exemplos de outras importantes feiras internacionais. A Anuga, que já comentamos, a Cial, na França, que a última edição atraiu 300 mil visitantes de 200 países diferentes, a IFT nos Estados Unidos, que é uma feira interessante por apresentar inovações e produtos com tecnologia aplicada, e as feiras de marcas próprias ou private labels,
como a de Amsterdã, na Holanda, e a de Chicago, nos Estados Unidos. Essas duas últimas bastante interessantes para as empresas brasileiras como porta de entrada para o mercado internacional. Uma das raríssimas empresas brasileiras que fez um longo percurso de aprendizado e participação no comércio internacional foi a BRF, que é a empresa formada pela incorporação da Sadia pela Perdigão. Há muitos anos a BRF tem no mercado exterior, no comércio internacional, uma importante fonte de receita. Em 2018, 54%, ou seja, mais da metade do seu faturamento veio de mercados internacionais. Como vocês podem ver no slide, vários produtos com a marca Sadia em diversos diferentes países. Mas como falei, o comércio internacional é uma via de mão dupla. A BRF, desde a época da Sadia, tem acesso a equipamentos e tecnologias que ela importa para o Brasil. Um exemplo recente é o lançamento da linha Veg e Tal, onde o hambúrguer vegetariano é produzido e embalado com a marca Sadia na Holanda pela empresa Vivera para ser comercializado no mercado brasileiro. Como todos do setor de alimentos processados sabem, um dos maiores desafios e dificuldades das empresas é ganhar espaço nos canais de distribuição e vendas ao consumidor. Desculpe, o relacionamento com o varejo no Brasil já não é fácil. Agora, imaginem convencer os varejistas no exterior a cederem espaços na gôndola para produtos que não são conhecidos ainda nesses mercados. Um exemplo do grau de complexidade é o mercado japonês. Os produtos importados passam por diversos intermediários até chegar ao consumidor, né? Na média, um produto importado no Japão passa por 3 intermediários até chegar ao varejista final. Por essas e outras razões, várias empresas optam pela via das marcas próprias ou private labels, e por isso é importante abrir os canais de relação com essas redes de distribuição e de varejo. Ao falar de comércio internacional, nós não podemos deixar de comentar sobre as barreiras comerciais. O jogo é duríssimo, né? Como todos sabem, as barreiras não tarifárias, ou seja, as regulações insanas, são as que mais dificultam o comércio. Como um exemplo desse tipo de protecionismo, nós temos a União Europeia. Mas o Brasil não fica nada atrás. As nossas barreiras tarifárias e não tarifárias são absurdas. Não só os impostos de importação, como todos os custos adicionais, as burocracias e as regulações. Como nós comentamos, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo ao comércio. Como os acordos diplomáticos comerciais levam muitos anos para serem concretizados e entrarem em prática, a melhor solução para o Brasil, como frisamos, é abrir unilateralmente ao comércio internacional, reduzindo drasticamente as suas barreiras protecionistas. E sejamos honestos, esse protecionismo todo, mantido há décadas pelo Estado, sob pressão de poderosos lobbies de corporações sindicais, tanto empresariais quanto de trabalhadores, só protege setores econômicos ineficientes e penaliza todo o conjunto de consumidores e cidadãos brasileiros. Portanto, essa política protecionista só tem mantido o país na condição de subdesenvolvimento econômico e social. A abertura unilateral do Brasil ao comércio internacional acelerará os processos de inserção das indústrias processadoras do país nas cadeias produtivas globais. Os incentivos à concorrência internacional irão forçar os produtores brasileiros a produzirem melhores produtos a preços competitivos e alocarem recursos econômicos nas áreas produtivas capacitadas.
Enquanto isso, o nosso vizinho Chile, que desde a década de 80 vem construindo a maior rede de acordos bilaterais com diferentes países e diferentes blocos econômicos, é o país com maior liberdade econômica da América Latina e é o que apresenta os melhores índices sociais, como o IDH, Gini, pode citar todos. Enquanto o gigante Brasil só tem uma meia dúzia de acordos com outros países da América Latina. E pior, desde 1994, o Brasil está algemado ao bloco hiper protecionista do Mercosul. Um exemplo prático de quão demorado pode ser um acordo de comércio internacional é olhar a linha do tempo do acordo Mercosul-União Europeia. Ele iniciou em Madrid em 1995 e só foi fechado em 2019 em Bruxelas, isto é, 24 anos de enrolações mútuas. Acredito que o Brasil não pode mais continuar limitado pelas amarras hiperprotecionistas do acordo do Mercosul. Pragmaticamente, já perdemos muito tempo e muitos negócios. Nessa linha de percepção de possíveis oportunidades do Brasil, devemos observar uma tendência de reavaliação da futura posição da China no comércio internacional. Atualmente, a China é responsável por 20% da produção industrial do mundo. É possível questionar se já há alguns anos se tem sido subestimada a avaliação de riscos das cadeias de suprimento globais da forte concentração de insumos industriais na China. Agora, com a eclosão do Covid-19, essa situação foi exposta em toda a sua gravidade e com possível reavaliação dos custos de riscos pelas direções das grandes empresas e também como das autoridades de vários países. É bom também se desfazer o mito dos salários baixos na China, que isso é uma coisa do passado. Já em 2016, o salário médio industrial na China era 35% superior ao salário médio no Brasil e 70% superior ao salário médio no México. Portanto, para capturarmos uma parte do Made in China para o Made in Brasil, o Brasil precisa fazer o dever de casa, precisa criar as condições para atrair esses setores produtivos, reduzindo as barreiras burocráticas, tarifárias e protecionistas, gerando estabilidade jurídica e institucional para atrair esse capital produtivo para ele vir se instalar no Brasil, gerando empregos e riqueza. E não esquecer, nós estaremos concorrendo para atrair esse capital produtivo com países como a Polônia, a Hungria, o México, a Tailândia. Então, competição acirrada. Chegamos ao final do nosso episódio. Espero que você tenha gostado. No próximo episódio, nós vamos conversar sobre o segundo caminho, que é o aumento da participação das comanufaturas na indústria de alimentos processados. Aqui vamos recordar Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações, de 1776. Quanto mais comércio e mais divisão de trabalho, maior a riqueza do povo. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.